Olá pessoal, esse é o Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, curtir. Muito prazer em ter vocês novamente conosco, e hoje nós temos a Priscila Ribeiro e temos a Dida Dias, Dida das Marias. Dida. Isso, legal. E olha, não esqueça do recadinho da Eneida. Entra lá, compartilha, dá um ok, curte. Acho que tem que mexer no sininho também, né? Sininho, isso. E legal, estamos aqui para conversar com a nossa querida Priscila. Meninas, é um prazer ter vocês duas com a gente. Prazer é meu. A Priscila, ela é conselheira tutelar, ela é militante do movimento negro, do axé, é assistente social, é muita coisa, né, Pri? E hoje a gente vai bater um papo com tudo isso. Inclusive, agora, em julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente faz 33 anos, sim, né? Foi promulgada a Lei 8.069, se eu não me engano. De 1990. Né? Isso, que regulamenta a Constituição Federal. Tem um artigo, né, 227, e é um avanço muito grande, né, nos direitos da criança, do adolescente. Eu queria que você explicasse pra gente qual a importância do ECA. Sim. É um prazer estar aqui. Que bom, né, essa iniciativa do sindicato de estar abrindo esse diálogo, né, com a sociedade. É muito importante qualquer espaço que a gente possa estar falando de assuntos relevantes, né, e construindo, né, esse caminho. É isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é considerado uma lei internacionalmente, ela é internacionalmente falada, né? A criança e o adolescente, ele passa a ser sujeito de direitos a partir dessa legislação. Anteriormente, não tinha nada que falasse sobre os direitos dessas pessoas que estão em desenvolvimento. Eram como se fossem mini adultos, né? Que não tinham, que eles eram legislados pelos pais, né? Que até hoje a gente consegue ainda perceber isso, né? Naquela coisa assim, o filho é meu, eu faço o que quiser. Hoje em dia não, né? A partir desta legislação existe vários artigos, né? Uma lei bem complexa, bem completa, que defende essas crianças, dependendo da situação, se esses direitos forem violados pela família, pelo Estado ou até por ele mesmo, né? O ECA tem isso, ele coloca isso, ou até pela própria criança e o adolescente. A Constituição Federal coloca as crianças, a partir desse artigo 227, como sujeitos de direitos, como cidadãos brasileiros que têm direitos e deveres, né? A partir da Constituição de 88, né? Que foi uma Constituição, que foi uma luta política, né? De todos nós, por conta da retomada, né, após a ditadura militar. E aí, nessa luta política da Constituinte, se coloca a questão da criança e do adolescente como uma questão importante. Porque antes a gente tinha o Código do Menor. O Código do Menor, ele vinha com uma perspectiva de conter filhos de pessoas pobres, de legislar principalmente filhos de pessoas pobres. Não tinha uma relação com uma defesa ampla e geral dos direitos das crianças. Era uma questão de como você lidava com aquelas pessoas que de alguma forma atrapalhavam porque estavam em mendicância, ou atrapalhavam porque estavam fazendo algum tipo de ato infracional, ou porque atrapalhavam porque estavam vagando pelas ruas. Tudo isso é resquício, né, da colonização que o Brasil sofreu, né? Desde o início, as crianças também eram escravizadas, eram vendidas, elas tinham um valor de mercado, né? E a partir do momento que existe uma
liberdade, né, que a gente sempre coloca entre aspas, porque uma das legislações foi a lei do ventre livre. A partir da lei do ventre livre, muitas crianças passam a estar soltas, né, porque a mãe é escravizada. Sim. Né? E ela não é dona, e o dono não é dono da criança. Então isso já causa no Brasil, desde o início, muitas crianças, a roda dos enjeitados, que é aquela coisa da Santa Casa, de misericórdia, né? Então as leis eram nesse sentido, de o que fazer com essas pessoas que não me servem e que eu não quero alimentar. Que são rejeitadas, né? Exatamente. O nome já diz, a roda dos enjeitados, né? Bem um exemplo que você coloca, antes no Código do Menor, alguém que era abandonado, uma criança abandonada, por exemplo, uma criança que sofria maus tratos, né? Ela era segregada junto com crianças infratoras, por exemplo. Sim. Né? Então não existia um olhar daquela criança sujeita de direitos. Sim, não existiam direitos. Cultura, dignidade, educação, né? Saúde. Exatamente. O código, tanto que até hoje, se espera do Conselho Tutelar um papel de código de menores. As pessoas ligam muito pro conselho e falam assim: olha, tem umas crianças aqui fazendo bagunça na porta do prédio, ou jogando lixo, ou quebrando as coisas, como se fosse, porque antes tinha isso, né? Se chamava o juizado de menores, ia uma van, um carro, pegava essas crianças e levavam diretamente para a medida que hoje em dia é uma medida, existe, né, que é a Fundação Casa, que é a FEBEM, que é uma medida de internação. O reformatório, né? Exatamente, era uma medida de internação. Então elas já eram automaticamente levadas para um lugar para ficar lá, internadas, passando por situações que todo mundo conhece, sabe que eram extremamente degradantes. E hoje em dia não, hoje em dia você tem um sistema de garantia de direitos que vem a partir do ECA, né? Que são todas as entidades e serviços públicos que atendem as crianças e os adolescentes com esse objetivo de fortalecimento da família, para que essa família possa fazer o cuidado para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível, né? E tem direitos garantidos, a educação, a saúde e primazia, inclusive, no atendimento. Nossa, você falando, eu fico pensando assim, será que está dando conta? O Conselho Tutelar, por exemplo, ele está conseguindo não ter essa atuação que ainda, como você disse, a sociedade espera, né? Por causa dos resquícios da lei do menor, por exemplo, né? Eu acredito no seguinte, eu acredito que existe sim ainda dentro dos espaços, não só do conselho, mas dos espaços de atendimento à criança e adolescente, esse lugar de punitivismo, esse lugar de meritocracia, porque não consegue, porque muitas pessoas que não têm uma formação adequada, que não têm a consciência de que nós estamos num país que teve essa construção histórica, e por isso que muitas pessoas que vivem em situação de miserabilidade, de alta vulnerabilidade, de muitas questões de doença, de saúde mental, de doença, de questões físicas mesmo há anos. O Conselho Tutelar de Santos, vou dar um exemplo para vocês. O Conselho Tutelar de Santos é um dos primeiros conselhos tutelares do Brasil. Foi um dos lugares primeiro que se instituiu este órgão, Conselho que está Tutelar. No ECA, né? Essa estrutura, né? Essa criação dessa estrutura. O Conselho Tutelar, ele é estipulado pelo ECA. É obrigatório ter o Conselho Tutelar. Porque acho que por vir do bojo do movimento social, eles instituem isso, é um representante da sociedade dentro um órgão que ele precisa estar lá instituído, que ele precisa ter uma estrutura garantida pelo Estado, que no caso é pelo município, e ele tem o dever de quê? Ele tem o dever de forçar o Estado a garantir os direitos. É fiscalizador.
Ele é mais. Ele é um órgão. Também, né? Ele é um órgão de requisição, ele é mais do que um fiscalizador. Tá. Porque o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, ele é o fiscalizador. E um que propõe que tem a legislação e políticas públicas. O Conselho Tutelar, além de fiscalizar e propor que tenha políticas públicas, ele tem o poder de requisitar um serviço. Se a criança não tem uma vaga na escola, eu, como conselheira tutelar, faço um ofício e envio para a Secretaria de Educação e digo: essa criança está sem vaga na escola. Precisa conseguir a vaga na escola. Cumpra-se a lei. Exatamente, cumpra-se a lei. E se eles não dão um retorno para que a lei seja cumprida, a gente faz um encaminhamento para o Ministério Público, que aí vai para a vara da infância e da juventude, porque aí o juiz, a partir da caneta de juiz, faz cumpra-se. Olha, o conselho já requisitou, eles não deram retorno, cumpra-se. E aí tem a questão pode ser ter processo judicial no sentido de pagar mesmo, a prefeitura pode ter que pagar multa por conta de falta de vaga em escola, de falta em saúde, entendeu? Qualquer questão que seja de direito que a criança não tenha. Então, assim, eu acho que foi uma sacada e por isso ele é tão comemorado, né, em tantos lugares, o ECA, por isso, porque ele, além dele ter uma lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a gente não tem isso, que é uma lei do Código Criminal. Ela tá lá, só que existe na lei que o agressor tem que sair da residência. Como é que você faz isso ser cumprido? Porque quem tem que fazer isso é uma força policial. Se você chamar, a polícia vai lá para retirar ele de dentro da casa? Não, o que a gente faz? A gente retira a mulher e abriga. A gente retira a mulher e coloca na capura. Ou seja, a lei ela existe, mas ela não está sendo cumprida. Sim. Entendeu? O Conselho Tutelar, ele força o Estatuto da Criança e Adolescente a ser cumprido. A gente ainda tem muito para avançar. A gente tem muito para avançar. Porque como nas outras representações que a gente tem da população, como a Câmara dos Vereadores ou a Assembleia Legislativa, né? A gente nem sempre coloca representantes que de fato conseguem fazer o trabalho que ele se propõe a fazer. Às vezes as pessoas estão lá, acreditam que o trabalho é uma coisa e o trabalho é outro completamente diferente. Eu sempre falo isso. As pessoas falam assim: qual a sua proposta para o conselho? Eu falo: não tem proposta para o conselho. O conselho é um lugar de forçar a lei a existir, é um lugar de luta política. Por isso existe o Conselho Tutelar. Porque foi luta política que instituiu esse artigo 136, dizendo assim: olha, precisa ter esses representantes para que a lei não fique só no papel. Mas e vocês prestam contas a alguém? Tipo assim, tudo bem para a sociedade, mas a sociedade nem sempre acompanha, né? Se a demanda que está chegando ao conselheiro, se aquele conselheiro está fazendo um esforço, não que vá conseguir tudo, mas que está fazendo um esforço para fazer cumprir essa lei, como é que as pessoas ficam sabendo? Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Ministério Público e os próprios serviços, né? Os próprios serviços da assistência, da saúde têm esse papel também de entender se a pessoa que está lá fazendo aquela representação está conseguindo dar conta e dar a resposta que é necessário dentro desse trabalho, né? Porque é isso. Porque, na verdade, todos os trabalhos do conselho, eles são trabalhos feitos em rede. Você não trabalha sozinho no conselho. No máximo, numa situação emergencial. Porque existem as situações emergenciais que a gente tem que atuar. A criança está em risco de vida por qualquer motivo. Você tem que atuar naquele momento imediato. Se precisa de força policial, você chama a força policial para ir lá tirar a criança da situação de risco. Obviamente que você não vai sozinho, né? Porque, não sei, apesar que as pessoas esperam isso. Já recebi ligação: olha, o pai está aqui com uma faca. Eu falo: moça, já chamou a polícia? Porque eu não posso ir aí para conter um homem com uma faca. Claro. Né? E aí as pessoas falam: não, mas a polícia fala pra chamar o conselho. Eu falei: você falou que ele tava com uma faca? Incrível. A polícia fala pra chamar o conselho. Porque tem criança, a polícia já... não, chama o conselho.
Dá muito trabalho, né? Envolveu criança, chama o conselho. A polícia já ligou no conselho, eu atendi. Aí eu atendi o telefone e falei assim: oi, pode falar. Ah, então é porque o padrasto da mãe que tá aqui pegou a criança na saída da escola e sumiu. Eu falo: isso é sequestro, ele é responsável legal? Não, então isso é sequestro. Você não tá na polícia? Não é da polícia que tá falando? Alô, polícia. Você entende? As pessoas não sabem quais são as suas atribuições, elas não conhecem a legislação. Não conhecem a legislação, né? E entendem que nós somos ainda os protetores das crianças. Não, né? na verdade acham que é polícia de criança, né? Polícia de criança. Mas também, às vezes, o protetor, né? Chamam você pra salvar a criança da faca. Então, assim, olha o poder que é dado pro conselheiro, pra conselheira, né, da criança e adolescente. Aí essa é uma questão que eu queria, mas acho que você até tocou, a questão da formação, né? O quanto que é importante essa profissional ter uma formação que compreenda a realidade existente na nossa sociedade, né? Exatamente. Porque como é que um conselheiro ou uma conselheira vai lá, se tem... o pai tá levando, tudo bem. Então, mas esse pai é o pai que foi acusado de abuso sexual. Mas ele é o pai. Então, não sei. Não, como é que é? Eles são formados? As conselheiras, conselheiro, tem formação? Tem exigência para os conselheiros? Técnica, profissional? Não é ensino superior. A exigência é ensino médio. E ter tido trabalho com criança e adolescente, isso daqui é em Santos, não é em todo o Brasil. Porque, assim, na verdade, no ECA, as exigências são ter maior de 21 anos, idoneidade moral, e acho que ensino médio. Acho que são as 3 exigências. As outras exigências, elas são colocadas por cada município. Santos tem bastante, acho que talvez por conta do tempo que já existe conselho aqui, né? Existem muitas pessoas experientes e aí a legislação... As resoluções normativas da prefeitura mesmo, elas são bem detalhadas. Então, hoje em dia aqui tem a exigência em ter trabalhado com criança e adolescente. Agora faz um teste psicotécnico. Existe uma prova para você saber a legislação antes de você entrar no processo processo de escolha do conselho. Essa prova também é exigência do ECA. O processo de escolha do conselho, ele tem algumas etapas. Uma prova escrita sobre a legislação, em português e informática. E aí depois disso tem uma prova oral. E depois da prova oral, agora em Santos tem um teste psicotécnico, que não tinha antes, né? E existe toda a documentação para você comprovar que tem idoneidade moral, né? Que é atestado de antecedentes criminais, toda aquela coisa que atesta que você tem idoneidade moral. O que acontece? A formação, ela tem que ser continuada. Isso também está exigido dentro do ECA. Ah, legal. Entendeu? Quando você você participou do processo seletivo, participou da eleição, entrou dentro do conselho, é um dos eleitos, você vai passar por várias formações. Seria o correto, né? Durante todo o período que você está naquele cargo. Porque não necessariamente, eu, por exemplo, tenho uma formação de assistente social, certo? Então, eu tenho algum entendimento, estudei a história do ECA, a história da criança e do adolescente no Brasil, né? Da questão das leis, né? Dos direitos. Isso a gente estuda no serviço social. Agora, tem muita gente que é o professor, que é... Sim, a formação pode ser qualquer uma, né? Pode ser qualquer formação. E aí dentro, não for professor, não vale, porque o professor também estuda ECA. Mas vamos dizer, sei lá, alguma outra formação, advogado, sei lá, qualquer formação. Não necessariamente, ou então não ter formação superior. E não necessariamente essa pessoa não possa ser conselheiro. Por quê? Porque o conselheiro, a ideia do conselho do início é ser representante da comunidade.
São pessoas próximas à comunidade. Por isso Sim. que é essa questão, né, do atendimento, né? Com alguma experiência, né? Com Porque eu alguma acho que são 2 anos de experiência. 2 anos de experiência, exatamente. Então, por isso, é importante a formação continuada. Porque, de fato, existem muitas pessoas que têm formação, que estão no serviço, como eu acabei de falar agora, o exemplo que eu acabei de falar agora, e que não entendem muito bem qual é o papel dela dentro desse sistema de garantia de direitos, né? E aí acaba sendo um papel, às vezes, punitivista, né? Às vezes, né, um papel de ir lá brigar com a família, que não tem nada a ver com o que é o trabalho do conselho, né? O nosso trabalho é acesso a direitos, é acessar os direitos. Como eu vou acessar esses direitos? Eu posso articular dentro dos serviços, eu posso exigir a partir de um ofício do poder público, né? Ou então eu posso judicializar. Aí depende da forma do caso, né? Porque você trabalha caso a caso, é por família, é por provocação que a gente chama. A gente é provocado para uma situação e a partir daquela situação você passa a fazer os encaminhamentos daquele caso. E quantos conselheiros são em Santos? 15. 15 são 3 núcleos, é isso? Isso, a gente chama de base. Base. É base da Zona Leste, do Centro e da Zona Noroeste, que é onde eu estou. Priscila, vocês já têm dados sobre quais as crianças que são atendidas, por exemplo, em relação à questão racial, ou à questão de gênero, ou casos, por exemplo, assim, se tem dados sobre casos de pedofilia, né, de violência, no principalmente sexual, eu também queria saber essa questão da alienação parental. Os atendimentos que chegam no conselho, a gente tem um sistema, existe um sistema que é nacional, né, que chama CIPIA, né, esse sistema, ele carrega todas as informações, né. Ele é um sistema um pouco difícil de utilizar, não no sentido do programa em si, o programa é até fácil. O problema é que eu preciso colocar as informações lá muitas vezes para chegar no objetivo final, que é fazer a requisição de serviço, que seria o ofício. Porque o ofício já sai pelo próprio sistema. Ele é lento, você demora 40 minutos a 1 hora. Fora, eu faço... O tempo que eu estou ali fazendo um ofício, saindo pelo sistema do CIPIA, por fora eu faço uns 3. Entendeu? A demanda é muito grande. Então, existe as informações, mas eu acredito que elas são... se for só por esse sistema, elas não são completas, entende? Tá, aí, o que a gente tem? A gente tem... Por entrada de atendimento, que a gente faz lá, por entrada de atendimento, a gente já coloca dentro da entrada do atendimento qual é a violação de direito. Quando entra o caso, a gente coloca qual o tipo de violação de direito. Então você já consegue entender quais são os tipos de violação de direito. Agora, esses marcadores raciais, precisaria do CIPIA um pouquinho mais atualizado, entendeu? Porque ali a gente consegue colocar isso. E também tem muito atendimento que é feito, por exemplo, no sobreaviso, no horário noturno, que aí às vezes você já coloca, você não coloca as informações no sistema. Você vai fazer o atendimento, vai fazer os encaminhamentos ali na hora, e aí depois você vai pegar os dados. Então acaba tendo um delay nessa história, sabe? Sim. Mas existe a informação. O CMDCA tem, alguns serviços têm. Eu sempre digo que a gente precisava era juntar o serviço para poder bater as informações, né? Porque em Santos, por exemplo, existe um serviço de atendimento psicológico para crianças e mulheres, né? E pessoas, né? E mulheres não. E pessoas que sofreram algum tipo de abuso. Existe um serviço específico para isso. Existe a DDM, que é o lugar onde, em tese, né, teria que ter todos os boletins de ocorrência sobre esses abusos. Existe a UPA, que, em tese, deveriam ir todas as pessoas que passaram por esse processo de violência para ter um primeiro atendimento ou um atendimento posterior. Existem as unidades básicas de saúde. Esses dados precisam se cruzar. Eu não sei eu acredito que não fizeram, a gente ainda não fez isso,
né? Porque é um trabalho grande. Mas o CMDCA tem bastante informação importante, que em sua maioria ela é retirada do CIPIA, que é esse sistema. Sistema Nacional. Seria interessante, né? Compilar tudo, né? Sistematizar, porque tem algumas fontes, né? E aí vem dos organismos da ONU, né? A OIT, e que, por exemplo, dizem dados que dizem que na pandemia os casos de violência contra o menor, violência sexual e trabalho infantil aumentaram, né? Não sei se você consegue, no seu dia a dia, sentir isso. Então, cerca de 45 mil menores no ano, né, são vítimas de violência sexual, né? E 7 mil são mortos. 7 mil adolescentes, né, crianças e adolescentes até 19 anos são mortos. Então, assim, embora eu queria que você colocasse isso, eu acho que dos dados de 1990 para cá, todos esses dados de proteção da criança, né, trabalho infantil, das violências, da fome, da inserção, universalização da educação, devem ter tido uma melhora muito grande, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que também a gente pode agradecer ao ECA, né? Eu acho que por conta da legislação, acho que vários mecanismos foram criados no sentido, além do conselho, né? Outros mecanismos foram criados no sentido de você entender aonde que tá o problema, né? Aonde que tá o problema? Porque como que eu protejo se eu não sei aonde que tá o problema? E aí isso é só a partir de estudos e pesquisa que a gente consegue fazer mesmo. Não tem outro caminho. É óbvio que a gente percebe no dia a dia, mas eu sempre falo que o lugar onde a violência aumentou dentro da pandemia, já existia violência. Sim, claro. Não é uma coisa assim, trancaram aquela família dentro de casa e a partir daí a pessoa ficou violenta. Não, a coisa já estava lá. De alguma forma, obviamente que aumenta, porque você fica mais tempo junto, porque você tem menos possibilidades de saída, de respiro, né, de ir para outros espaços. Mas talvez latente, já tinha se manifestado, você acha? Porque a gente ouve dizer, pelo menos o que eu ouço dizer, assim, que a violência, tanto contra as mulheres e crianças, aumentou na pandemia, mas por conta da convicência. E não porque já existiam fatos violentos. Eu não sei, eu estou perguntando para você. Eu acho que talvez... Eu não posso dizer isso cientificamente, porque não mergulhei nessa pesquisa. Mas, assim, tenho para mim que algum resquício, alguma coisa de violência já existia. Poderia ser apenas verbal, poderia ser apenas psicológica, e aí ela ultrapassou e foi para a questão física. Né? Agora, eu acredito que já eram relações que precisavam ter um olhar de cuidado, né? Porque a gente sempre fala sobre quem sofre a violência, mas a gente não fala sobre o ser que é violento, né? Porque geralmente esse ser que é violento, ele já está em algum lugar, né, de descontrole, de adoecimento, sim, né? Não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa natural. Eu acho que já está em algum lugar de adoecimento. E acho que essa coisa já estava lá, né? Ela só aumentou. Eu acho que ela só aumentou. Em sua maioria, ela só aumentou. E talvez a dificuldade de você... Pensando na pandemia, né? A dificuldade dos serviços estarem abertos completamente dificultou essa mulher de sair, que talvez saísse se não tivesse, né? Se os serviços estivessem todos abertos e tudo mais. Talvez isso também tenha dificultado. Mas os dados falam que aumentou, né? Sim. Mas esses resquícios provavelmente já estavam, né? Mesmo, né? E eu acho que também o aumento do estresse também, né? Porque é isso, né, gente? A
gente passou por um processo de... Imagina, você tava ali com a morte o tempo inteiro. Não que a gente não esteja sempre com a morte, tipo, com a possibilidade da morte, porque, né? A gente sabe que a gente tá, mas assim, era muito marcante, né? Todos os dias, não sei quantas pessoas, né? Não sei quantos, aí, qual conhecido tal foi internado, tal pessoa foi enterrada, ninguém pode ver. Eu acho que aquele estresse também faz com que as pessoas cheguem nos seus limites, né? Sim. E aí é isso, eu acho que um lugar que as pessoas que não têm já um lugar de cuidado, né? Eu vejo isso muito, eu tô na ZN, né? Eu vejo muito isso, as pessoas ficarem muito bravas porque a gente propõe um cuidado em saúde mental. As pessoas têm muito... as pessoas ficam bravas, eu não sou louco. Eu não sou louco. Tem preconceito. Meu filho não é louco. O filho não é louco. Meu filho não é louco. É preconceito. Eu não quero, não preciso disso. Eu falo assim, então, não tem a ver com loucura. Tem a ver com cuidado. Você não vai ao dentista, você não vai ao médico. Teve uma mãe que quase me voou no meu pescoço. Eu falei assim, se ele tivesse um problema, porque ela falou assim, eu já levei, ele já tá melhor. Eu falei assim, se ele tivesse um problema no coração, o cardiologista falasse para ele, para você, que ele precisaria continuar em atendimento, você diria assim, não, eu tô vendo, ele tá bem, acabou? Não, você ia continuar fazendo atendimento, não é? Agora, o médico que faz o cuidado de saúde mental dele diz que ele precisa continuar em atendimento, e você que não fez medicina, que não tem esse saber, porque você, né, não estuda isso. Eu também não, falei pra ela, eu também não sei, mas ele tá dizendo que precisa, então a gente tem que confiar nele, porque ele estudou pra isso. Ela, olha que comparação que você está fazendo. Eu falei assim, é a mesma coisa. As pessoas morrem por questões de saúde mental o tempo inteiro. Só que as pessoas acham que ela pode olhar e falar, não, tá tudo bem. E é impressionante, as pessoas ficam bravas de verdade. Bravas mesmo, de querer... você está me perseguindo, porque eu tô insistindo pra ela que ela leve o filho no atendimento do CAPS. Eu acho que na nossa sociedade parece que essa ideia de fazer terapia, né, de cuidar da saúde mental ficou relegada apenas a um grupo social. Exatamente. Né? E aí, porque assim, na minha família, agora não mais, mas foi muito comum fazer terapia. Não sou louco. Sim, os irmãos, sobrinhos e amigos, assim. Então é muito comum isso que você está trazendo. Eu imagino que é isso mesmo. Parece que eu estou ouvindo a mãe falando, porque eu já ouvi muito isso, né? De que não sou louco, como que você vai ficar, né? Não, muito triste isso. E aí eu estava pensando, você estava falando, a base tua é na ZN, né? Mas assim, não sei se você sabe, todas as crianças dos vários setores sociais, né, dos setores médios, né, usam. Quem mais chega até? Quem mais precisa? Você dá para sentir que todas as crianças, no geral, precisam utilizar, ou as setores médios têm outro jeito de se virar para isso? Vai direto para um grande advogado, Como é que é isso? Eu queria sentir. Existe... Eu não trabalhei na Leste, mas, obviamente, eu escuto muito relato dos colegas, né? Existe muito atendimento, bastante mesmo. Só que eles têm, em sua maioria, atendimentos de outras características, né? Você falou da alienação parental, é uma coisa que procuram muito o conselho para produzir provas do processo. Porque, mesmo, de fato, o conselho não pode influir dentro desse tipo de caso. Por quê? Porque é caso de vara de família, a gente não trabalha com a vara de família, a gente trabalha com a vara da infância e da juventude, né? Obviamente que a criança, provavelmente, se está nesse processo de alienação parental, ela está em risco? Tá.
risco psicológico, ela tem várias questões, várias violações de direitos, geralmente várias violações de direitos envolvidas dentro daquela história. Só que é isso, são dois polos da família em disputa, né? E quando a gente entra dentro dos processos para fazer a defesa da criança, a gente não pode considerar os lados da família, a gente pode considerar só a criança. Então, geralmente, a gente faz o atendimento, ouve a família, né, do lado que chega na gente, né? Chama o outro lado para fazer uma orientação no sentido do cuidado daquela criança em relação à saúde mental. Mas assim, a gente não pode, geralmente, se for, vamos dizer assim, o caso de abuso ou de agressão, né? Se eu sei, sou acionada por conta de um caso de abuso e agressão, eu tenho que tirar aquela criança do local de risco e encontrar uma família extensa, ou seja, se a criança mora com a mãe e está sendo espancada pela mãe, eu tenho que deixá-la com o pai. Ou deixar com a avó, ou deixar com o tio. Num caso de alienação parental, você já não pode fazer isso. Porque geralmente eles querem que ele faça isso. Porque eles vão chegar dentro do atendimento falando assim: ela faz isso, não leva pra escola, blá 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 blá. Querendo que você pegue a criança de lá e ponha pra cá. Sim. E aí você não pode fazer isso. Você já tem que entender. A gente já entende. Quando a pessoa chega, você já sabe. Alienação parental. Geralmente você começa a ouvir se falar, já sei. Fala, olha, você vai ter que procurar um advogado para entrar com processo de guarda, para que tenha um estudo social, etc, etc, etc. Isso parece que na Leste é muito recorrente. Pessoas que vão lá com um advogado, pessoas que vão lá. Parece que é muito recorrente. Não que não tenha as outras questões. Tem abuso, tem maus tratos, tem questão relacionadas ao Estado, de falta de vaga, falta de atendimento em saúde, tem tudo isso. Mas parece que tem muito esse tipo de atendimento que é relacionado aos conflitos familiares. Com quem vai ficar a criança. Exatamente. Não que não tenha isso na ZN. Sim. Tem. Sim. A gente tem isso. Mas na Leste parece que isso é muito... Parece que eles vivem atendendo advogado. Atendimento de advogado. Parece que eles vivem atendendo advogado. Ah, pô, foi um advogado. Eu falo, gente, lá vai muito advogado. Na ZN já não vai tanto. Já aconteceu, mas vai menos. Geralmente é a população mesmo que vai. E na ZN vai mais como? Quais são os casos? A gente tem muita questão relacionada à escola. Falta de vaga em escola. Muito. Todo começo de ano é assim. É uma coisa generalizada. Em alguns bairros ali é muito complicado mesmo. Todo começo de ano às vezes 5, 6, todo dia que tu vai fazendo requisição para a Secretaria de Educação. Procurei a Priscila. A gente já sabe. Começou janeiro, fevereiro, vai começar a falta de vaga. Uma coisa que também tem muito nas eles, por conta da questão da precariedade dos serviços mesmo, né? Questão de saúde, atendimento em saúde. Muito. O pessoal fala que eu tenho um para-raio disso. Questão de atendimento de saúde, tudo cai em mim. Tem muito mesmo. Pessoa que tá 6 meses esperando o exame para poder fazer uma criança, né? Que tá 6 meses esperando o exame para fazer a cirurgia. Criança que tá, sei lá, há 2 anos esperando o início de um atendimento em terapia de algum tipo, né? De reabilitação. Tem questão de alimentação, de fome. Chega. Já atendi algumas vezes em segurança alimentar. E você já atendeu algum caso em que a criança vai? Já. Adolescente. A criança ainda não. Mas adolescente já. Reclamar dos pais. Já foi. Já tive adolescente que foi para reclamar da pessoa que estava como responsável, que não era o pai, era um familiar extenso. Já tive atendimento com um adolescente que foi reclamar do acolhimento, que ele estava acolhido e foi reclamar do acolhimento. Já tive de abuso sexual. Adolescente não teve. Sozinho não. Sozinho não.
a maioria dos atendimentos que eu fiz, eu estava com algum responsável. Ou então foi encaminhado pela escola, Sim. ou pelo hospital, já tinha alguém já guardando a história. Tem muito essa conversa, né? Crianças assim. Eu já vi meus sobrinhos falando assim: faz, vou lá no conselho tutelar. Super pré-adolescente, assim, falando isso, né? Inclusive, eu acho que às vezes as pessoas, por falta também de informação, a gente está falando muito de preconceitos, né? Porque eu fui criado, minha mãe dava palmada, me batia e não sei o quê. E olha como... Quer dizer, nós somos normais e agora não pode encostar na criança, por isso que esse monte de gente, dessas crianças mimadas e tudo mais, né? Então, eu acho que para desqualificar, existe sempre um exagero, né? Procuram sempre desqualificar as coisas no exagero. E é uma falta de informação, porque é o que a gente estava conversando antes, uma criança que simplesmente foi abandonada, ela vai ficar junto com o infrator. Ela não tinha, era invisibilizada as crianças, não tinham direito a nada. Exatamente. Né? A educação, a saúde. Quer dizer, isso é ruim? Não, isso foi muito bom, né? Mas sempre existe aqueles que querem desqualificar e aí exageram na tinta, né? Para desqualificar, na verdade. Sim, né? sim. A gente está vivendo um período, né? De retrocesso, né, nos últimos tempos, né? Tentaram mudar um monte de artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente, como tentam mudar outros direitos. Alguns mudaram, né? Questão da aposentadoria, alguns direitos adquiridos com luta política que estão sendo... E eu acho que na questão do direito da criança e do adolescente, a gente também passa pela mesma questão, né? Porque eu sempre falo assim, para fazer as coisas de uma forma que seja de fato efetiva, você não dá para ter curva. Quer dizer, curva pode ter, mas não dá para você encurtar o caminho. Você tem que fazer o caminho todo, né? E o caminho todo dá trabalho. Dá trabalho. Porque assim, as crianças antes apanhavam e tal, tudo bem. Gente, geralmente as crianças que apanhavam são crianças que crescem e se tornam agressores. Elas vão reproduzir as agressões que elas são. Porque foi assim que eu aprendi, eu vou fazer desse jeito. Então, assim, tá tudo bem você crescer à base de palmadas, espancamentos, e existe possibilidades disso dar muito ruim. A gente teve agora, há pouquíssimo tempo, não foi atendimento meu, mas foi no nosso conselho, uma criança que morreu, veio a óbito, por causa de surra. Nossa. Por causa de surra. A pessoa bateu nele, ele ficou com os órgãos... Foi no atendimento do hospitalar, não viram, mandaram para casa, quando voltou já não dava mais tempo. Então, assim, a gente tem que modificar, né? Porque eu sempre falo isso com os colegas, com as pessoas que a gente conversa, né, durante o cotidiano de trabalho. Fala assim, se violência fosse algo que resolvesse o problema, a gente não tava na sociedade que a gente vive hoje, gente. Tá dando certo? Gente, as pessoas se matam por causa de nada. Sua vida não vale uma xícara. Se alguém olhar assim e falar assim, que xícara bonita, e falar, eu quero, você não der, o cara te dá um tiro na cabeça. Se fosse solução à violência, né? Eu não vejo como um lugar de solução, né? Porque a pessoa fala, porque antes não era assim, porque era só meu pai me olhar. Eu falo assim, será que era assim, tão funcional mesmo? Porque se fosse tão funcional, eu acredito que nós somos resultado de sabedoria, cultura e conjunto do que a humanidade produziu, né? Nós somos resultado. Se o resultado está sendo esse, eu acho que nós começamos isso lá, provavelmente com chicote, com porrada. Gente, mais violento do que esse país. Toda a população que trabalhou e construiu esse país construiu a base de chicote. Apanhar mais? A gente já não apanhou o suficiente? Não, esse dado aqui, 45 mil crianças por
por ano morrem. Gente, por motivos violentos, né? Por motivos violência violentos. sexual, e 7 mil morrem, quer dizer, e 45 mil com violência sexual, né? E aí, assim, eu acho que você não tem. Você falou certo, não tem como encurtar caminho, porque eu fico pensando também na lei, nas medidas, né? Na lei de tolerância zero do álcool, por exemplo, para a direção. Como é que vai se colocar assim? Não, se você consumir 0,1 não tem problema, agora 0,2 aí já tem problema. Aí depende da pessoa. Então, é melhor dizer assim, não pode. É isso. Não tem que ter, né? É isso. Então, parece uma coisa exagerada, mas como é que você quantifica a violência? X de violência tudo bem, mas 2x já é muito, meio X tudo bem. Então, é assim, então faz-se uma escolha, que é a melhor escolha, né? E que a gente tem que avançar para isso, para o desarme das coisas. Sim. É uma proposta e uma lei educativa, eu sempre falo isso. Ela educa, o objetivo é esse mesmo. É modificar a forma da sociedade pensar. Porque, assim, vou tacar um tapinha não tem problema, uma sacudida não tem problema, não. O que é que vai ter problema, né? O que tem problema? Exato. Aí, o problema é quando amarra, põe dentro de um caixote, que nem, né, a gente vê. Não, gente, assim, porque assim, as coisas elas vão começando de um jeito, né? As pessoas elas vão perdendo a mão. Né? A gente não sabe o que acontece dentro da casa das pessoas. E isso daí é uma questão que a gente falou um pouco antes, mas quanto mais o poder aquisitivo, menos a gente sabe o que acontece dentro da casa das pessoas. Sim. Né? Menos vizinho, menos tudo. É isso, a população pobre, a população periférica, é uma população que ela é contida, vigiada, regulamentada, o tempo inteiro. Né? Agora, quando você vai subindo as camadas, vai lá o conselheiro bater na porta de alguma... Não entra. Não entra nem no prédio. Imagina dentro da casa da pessoa. Né? Então, se a gente não tiver uma regulamentação, a gente expõe as pessoas... as pessoas em desenvolvimento, no caso que são crianças e adolescentes, a lugares de muita crueldade, né? E a gente percebe isso muito quando a gente se compara com outros países. Coisas que a gente vê em alguns lugares que eu vejo assim na televisão, que eu vejo em jornal, umas comunidades onde o cara casa com todas as mulheres, inclusive com as filhas dele. Então, sabe, coisas que são permitidas em alguns lugares que o ECA não permite mais que se faça. Porque é isso, o cara é um sujeito de direito, ele tem direito. Você não pode legislar sobre a vida dele a partir do que eu penso. Eu não vou dar vacina. Por quê? Porque eu acho que não tem que dar vacina. Não, você vai dar vacina, porque é obrigatório. Isso. A responsabilidade da sociedade e do Estado sobre aquela criança também é inovadora, né? Sim. É o que você começou falando. Não é só a família, o pai e a mãe, eu faço o que eu quero com meu filho. Não é propriedade. Não, exatamente. Não é propriedade, é sujeito de direitos. Sujeito de direitos. Exatamente, né? Exatamente. Embora ainda haja, por exemplo, a questão da violência, que a gente já comentou, e também muitas meninas, né, que são dadas em casamento, né? Acho que Brasil. Não aqui, né? No Brasil, né? Tem bastante fora, ainda. Né? Brasil ainda tem bastante. Sim. É isso, 33 são vendidas, anos, são né? vendidas, né? O ECA tem 33 anos. Isso pro Brasil é o quê? É pouquíssimo. A gente tá começando, né? A gente tá começando. Mas eu acredito que as coisas são muito diferentes depois do ECA. Melhoraram muito. A gente, obviamente, tem muito para avançar, né? Porque é isso, porque, assim, depende do governo, a gente acabou de vir de um período de terra arrasada, eu falo assim, né? Porque é isso. Porque aí você tira todo o investimento da assistência social. Você falou de segurança alimentar. Tipo, o que eu faço se eu tenho atendimento de segurança alimentar? Mando pro CRAS. O CRAS não tem uma cesta básica.
não tem verba, não tem dinheiro para poder ter uma quantidade X de cesta básica. Se eu mando para a saúde e a saúde não consegue fazer o atendimento, então, assim, a lei fica vazia. Exato. A lei fica vazia, ela existe, mas não tem como cumprir. A lei fica vazia. Então é isso, a luta política, ela tem que ser nesse sentido, porque a gente tem que fazer com que as instituições, com que os serviços, de fato, tenham condições de fazer esses atendimentos. Porque senão não adianta ter a legislação. Eu tenho direito à vaga próxima à minha residência. Ok, não tem a vaga, e agora? Faz o quê? Vai ficar sem estudar? Não, vai estudar longe. Vai pegar ônibus, vai fazer algum jeito, né? A gente vai acabar dando, mas aí a lei fica vazia, né? Se a gente não faz se a gente não força as instituições, no caso o Estado, né? A garantir o que ele precisa garantir, né? Por isso Não. Diga, por favor. Não, eu fico pensando assim, o papel super importante das políticas públicas em todas as áreas mesmo, como você está falando, né? Na questão da educação, principalmente a questão da educação, né? Segurança e tudo. E a outra questão é o quanto que a sociedade não está preparada assim para essa questão, para entender essa criança, esse adolescente como um sujeito de direito, né? Então, com exceção de alguns casais que você já vê, algumas famílias que a relação com as crianças e adolescentes é bem diferente, das crianças palpitarem o que querem. Então, mas tá longe das nossas de ser ouvida, mas aí eu fico pensando, tá longe das nossas famílias conseguirem fazer isso, né? Inclusive terem tempo para fazer isso, dos pais, das mães, porque uma boa parte são crianças em famílias que só vivem com a mãe, né? E muitas crianças. E mães, inclusive, que não aprenderam, não tiveram isso na sua infância, né? Então, como é que ela vai conseguir conversar com essa criança? Eu fico tomando exemplo os meus netinhos, né? Com o pai e a mãe deles, né? O menino de 2 anos está sendo ouvido. Você quer esse, você quer aquilo, mas ouvido de um jeito que ele não decide tudo ainda. Né? Não pode decidir ainda. Né? Não pode decidir. Sim. Mas alguma coisa pode. Ele vai experimentando isso. Agora você vai... respeitando o tempo dele. Tempo dele. Mas, imagina, então... E aí eu fico, é um papel também dos governos possibilitar essa formação profissional para os profissionais que lidam com crianças, né, seja a educação, da saúde, mas também para a sociedade, né, para as mães saberem fazer isso com seus filhos, para os pais também, né, porque senão ainda é só seguir obedecer a legislação. Né? E a gente sabe que não é necessariamente assim. Não é ter a lei somente para vivermos com os direitos adquiridos, né? Então temos que ter as políticas públicas, mas também temos que ter a mudança de mentalidade mesmo das pessoas. A lei tem que ser viva. Tem que ser viva. Para isso tem que o governo, as políticas públicas têm que existir, mas a sociedade, né? Tem que ter a sua cabeça arrumada para saber lidar com essa criança. Porque ainda pais e mães ainda tratam a criança e adolescente como um menor. Sim, né? sim, Aquele sim. termo, o menor. Sim. Né? Que é dentro dessa ideia punitiva mesmo, né? De que é um futuro. Eu lembro que uma vez a gente estava discutindo num determinado instituição, há uns 20 anos atrás, sobre política para a juventude. E aí, as políticas para a juventude só vinham pensando que essa juventude é aquela que vai cometer alguma violência, que vai ser um futuro infrator. Não via pensando... E agora, você falando sobre o papel do ECA, eu acho que é isso, né? Então, diferente, tratar a criança e o pré-adolescente, o adolescente, não como futuro,
É como presente. É como presente. Ele tá aqui. E não necessariamente vai ser um infrator, não. Vamos tratar como sujeito de direito agora. Como criança, como adolescente, né? Sim, preventivamente, né? Isso, Sim, preventivamente. o certo é ser preventivo. E mesmo que ele seja infrator, ele também tem direitos, né? E necessita de um atendimento do Estado ou da instituição para que ele consiga, a partir daquele erro, daquele problema, do que seja lá o que for que aconteceu, que ele consiga superar essa questão e se tornar, a partir disso, alguém que tenha uma produtividade para ele, que tenha uma relevância social. As pessoas, a gente precisa entender, não só criança e adolescente, mas acho que todos nós não somos pessoas prontas, né? Não é pronta, a gente está sempre em constante formação, né? em constante, né, entendimento da realidade de nós mesmos, né? E eu acho que esses profissionais, eles podem nos ajudar nesse sentido. A ideia é que nos ajude, que a escola nos ajude, que os atendimentos de saúde nos ajudem. Os próprios grupos nossos comunitários, né, nos ajudem nos ajudem nesses processos, né, de como se entender como ser humano, de como ser melhor e como construir melhor a nossa sociedade, né, porque eu acho que é isso. Eu acho que tem muita coisa que já modificou e que já é muito, já tem muito avanço, né? Eu acho que só a obrigatoriedade de você ter que ir para a escola, em algum, né? A partir de certa idade, que isso é uma coisa que não tinha. Não existia. Você manda para a escola se você quer. Obrigatoriedade. Você não tinha que ir para isso, você não tinha que ter aquele saber, né, de matemática, que é uma coisa essencial para você viver em sociedade, para você ter acesso, né? É porque esse acesso não importava para todos, por isso que não era obrigatório, por isso que teve que ter luta política. Isso. Porque não era interessante que todos tivessem isso, né? Aliás, o movimento da sociedade, né, quando ela está mobilizada em torno de uma determinada causa, né, vale a pena. É importante. O ECA surge a partir dessa mobilização, né? Mais de 1 milhão de assinaturas pressionando o Congresso para fazer e para aprovar essa lei. Aí me lembra também a lei da ficha limpa, que também foi, né, nesse sentido de mobilização. A ALCA, no plebiscito da ALCA, contra a ALCA, foi uma mobilização grande da sociedade. Então, assim, a gente percebe, a nossa sociedade não é tão mobilizada de conjunto, né? De conjunto, mas percebe que vale a pena, né? E quando ela se mobiliza em torno de uma pauta, dá resultado, dá frutos. Sim, eu também acredito muito nisso. Eu acredito que não tem saída para as questões sociais sem que não sejam coletivas. As saídas tem uma são frase coletivas. sua, né? Como é que é a frase africana? É preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Eu acho isso perfeito. Sempre coletivo. É isso. Porque, assim, a partir da filosofia africana, a gente pensa que é totalmente em contrapartida do que a gente, das matrizes que a gente segue hoje, né? As coisas, elas não são individualizadas, né? As famílias, elas gestam as comunidades. Não é a minha família é muito assim. Eu acho que é por isso que eu tenho muito isso. Tipo, a minha filha é uma só. Mas eu tenho o meu sobrinho, que eu apoio em muitas coisas. Eu tenho o filho do meu irmão, que o meu sobrinho, que não é filho do meu irmão, é filho da minha prima, mas é meu sobrinho. Na verdade, ele é meu primo. Você tá entendendo? Tipo, e me chama e me faz post no Dia das Mães. Né? O Gabriel, é isso. Tipo, Dia das Mães, ele coloca a mãe dele e eu. E a minha tia. Por quê? Porque são as pessoas que estão ali dentro da gestação dele, que é a matrigestão dele. Elas estão ali como apoio. Então, as famílias, principalmente as famílias negras, né? Elas têm essa característica, né? As indígenas também. As mulheres, elas criam todas as crianças da comunidade. Elas não criam só o filho dela.
É tribal, né? Vem de uma... É comunitário. Porque assim, o ser humano, ele não cresce sozinho, não dá. Se pegar uma criança e deixar ela ali no cantinho, ela vai morrer. Morre. Ela vai morrer. Tem tipo de bicho que nasce e já sai sozinho. Vai se alimenta, né? Nós somos um bicho que precisamos de outras pessoas para poder viver, né? E eu acho que essa frase que eu falo muito, e o ECA, o artigo 4º principalmente, que eu também repito bastante, fala isso, que é dever da família, da sociedade e do Estado. Porque se não for assim, a gente não tem muita saída. Individualmente, a nossa sociedade coloca toda a responsabilidade no colo da mulher, né? Você pariu um Mateus, Que embale. que o embale, né? Só que não é assim, né? Porque aquele Mateus, aquele ser humaninho, ele vai contribuir para a vida de outras pessoas. Ele vai ser um trabalhador, ele vai ser... Então, assim, por que a responsabilidade só dela? É só ela que ele vai trazer de volta alguma coisa? A maternidade deveria ter função social, né? É uma função social. A gente reproduz para a sociedade, para que esse trabalhador futuramente venda a sua força de trabalho numa sociedade capitalista. Porque você vê países que já estão com a população quase toda, né? Alguns países pequenos na Europa que ficam pedindo para ir jovens para lá. Isso. Por quê? Porque quem é que vai trabalhar? Exato. Quem é que vai fazer a movimentação da sociedade? Alguém precisa trabalhar, não é isso? É que aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente. Então as pessoas meio que, né? A gente tem um exército de reserva bem grande, né? Esse exército de reserva bem grande dá essa sensação de tipo, ai, nossa, a fulana vai ter mais um filho. Por que não esterilizam a fulana? Ou se ouve isso. E esterilizam a fulana sem perguntar pra fulana se ela quer ser esterilizada. Isso acontece nesse país. Marcas ainda do processo de escravização, que é isso, tipo, tinha aquela mulher que ela precisava parir para poder continuar tendo trabalhador escravizado, e em algum momento, não, peraí, já tenho muito, não consigo alimentar tanta gente, esteriliza ela, resolve o problema, entendeu? Tipo, ainda mexem no nosso corpo sem a gente ser... É uma violência imensa. A responsabilidade da pobreza ainda na mulher, né? Olha, põe muito filho, vamos acabar com a pobreza. Vamos acabar com... Vamos esterilizar essa mulher. Quantas e quantas mulheres... Eu lembro de uma política do Maluf, não é da década de 80? Uma política do Maluf, da Silvinha Maluf, da mulher dele, a primeira dama. Ela, no estado de São Paulo, ela esterilizou muitas comunidades pobres, né? Pessoas pobres, mulheres em situação de rua. Os anticoncepcionais, inclusive, eram testados, né? Anticoncepcionais estrangeiros eram testados nessas comunidades pobres no Brasil, né? Foram testados. E a esterilização, o objetivo de acabar com a pobreza. Nossa, e você vê muitas pessoas do bem. Pessoas do bem dizendo assim, mas... precisa ter tanto filho? Mas muitas pessoas do bem, mas do bem que eu falo, mas muito do bem, assim, progressista, para não falar de esquerda, entendeu? Falando desse jeito, assim. Mas não dá, precisa ter muito filho. Então tem que diminuir, essa pobreza, sabe? Culpando as mulheres pela pobreza. Não é o capitalismo responsável. Não, responsável é a figura ali da a mulher lá que deu, tá vendo? Se divertiu. Pobre. Esquecendo, inclusive, que muitos desses filhos é resultado, muita dessa gravidez, resultado de estupro. Né? Ainda hoje, no casamento oficial, no casamento religioso, na família do bem, casada como manda a sociedade ocidental, né? Mas então acho que é bem essa história, né? Da gravidez. Priscila, e a gente vai ter... Bom, são 15, né? 15. E você acha que dá conta da demanda? Então, existe o Conselho Nacional, né, que é o CONANDA, da criança e do adolescente, ele faz uma indicação de cada 100 mil habitantes tenha 5 conselheiros, né? Santos já passou, né? Já deveria ter um quarto conselho. Deveria ter um quarto conselho.
mas ainda não aconteceu, né? Pelo menos nessa eleição. Aí é isso, é luta política. Sim, que é sempre. isso, tem que pressionar para que na próxima eleição, porque teve uma pressãozinha nesse último processo agora, o atual prefeito disse que ia dar conta de ter o quarto conselho, e aí quando foi feita a chamada para o processo eleitoral, foram os mesmos 15. Então, acho que a gente precisa pressionar mais. Porque é isso, assim, não dá. Existe muitas questões relacionadas ao conselho tutelar, né? Muita gente fala assim, você não faz nada. Esse pessoal tá lá só pra fazer trampolim político pra ser vereador, que eu não sei qual é o problema disso, né? Porque se a pessoa é um representante da população e tá dentro de um processo de atendimento à população, entende quais são as necessidades de leis, de políticas públicas, eu acho que é até um bom lugar ali depois, né? Não vejo qual é o problema, mas eu acho que é isso. Eu acho que tem algumas pessoas destinadas a esse lugar e tem outras pessoas que não são destinadas. Talvez por isso que o discurso seja tão repetido, né? E aí as pessoas ficam falando muito isso. Não tem necessidade. Por quê? Porque isso quer dizer dinheiro, né? Porque você tem que pagar o salário dessas pessoas, você tem que ter um espaço para essas pessoas trabalharem, você tem que ter funcionários da administração, porque a lei diz isso, que a prefeitura tem que dar estrutura física. Sim. E os funcionários administrativos para que o local funcione. Sim. Então isso daí predispõe que existe uma verba que pode ser usada em algum outro lugar que vai precisar ser usada a isso. Né? Vai ser usada para quê? Para colocar mais 5 pessoas para poder ficar enchendo a paciência deles por mais escola, por mais médico dentro da unidade de saúde, por mais especialista em... Também. É tão interessante isso, né? Porque aliás, recentemente teve a denúncia das condições físicas, né, do Conselho Tutelar do Gonzaga, né? Leste. Que parece que tá caindo aos pedaços. Nossa, minúsculo, né? Porque... parece que tá caindo aos pedaços. É isso, exatamente. Você tem que lutar por estrutura, você tem que lutar por segurança. Tem uma questão que antes de eu entrar no conselho, que é de colocar uma pessoa, porque às vezes as pessoas vão bravas querendo te bater no conselho tutelar. Isso acontece muito. Né? Porque você foi acionado por qualquer motivo e levou a criança para o acolhimento. Eu já fiz isso. Obviamente você tenta evitar ao máximo acolher uma criança, porque é sempre violento. Por mais que a pessoa tá passando por uma situação ruim, a criança não vai querer ir pro acolhimento. A criança chora, é sempre violento. É sempre violento. Porém, em alguns momentos você tem que usar esse artifício. E eu já fiz isso, já tive que fazer isso. Pegar a criança na escola para levar pro acolhimento. Ou seja, quando a mulher chega, o homem, a pessoa que é o cuidador, né, o responsável, vai na escola, chega lá, a criança não tá, tu acha que ele vai no conselho tutelar feliz? Nossa. Ele chega lá querendo te bater. Nossa. Caraca, o que tu fez com meu filho? Né? Mesmo a pessoa imaginando o que aconteceu, a pessoa vai brava. Entendeu? E você não tem ninguém ali pra te fazer um... Não tem... Não tem. Tem. Nossa, eu achei que tivesse. Inclusive para idas, às vezes, na residência. A gente tem um carro para ir. Mas o carro é um motorista normal, não é? Eu achei que era alguém da guarda. Segurança. Não. Quando, dependendo da situação, a gente aciona para poder já ir para o lugar guarnecido de uma segurança pública, né? Mas dependendo no caso da ZN, não é todo lugar que dá para fazer isso. Tem lugar que a gente não pode chamar. Não pode atrapalhar. Tem lugar que a gente não pode chamar, porque aí isso daí pode, né, deixar a gente com portas fechadas para entrar em certos espaços que você precisa entrar. Então a gente não chama, espera a poeira baixar, achar outra forma. Aí depende da situação, né? Mas eu acho que tem isso, né? A gente precisa pressionar. Tudo é através de pressão. Não tem jeito. Tudo, os conselhos, luta política, tudo. porque de fato precisa de mais 5. Precisa. O certo seria ter um conselho só para os morros, por exemplo. Vocês têm... as conselheiras têm uma relação legal com o conselho da cidade?
Depende, mas Não, tem que ter, né? Sim, a gente tem que participar, né? Já tem uma pessoa, sempre tem um representante do conselho que vai nas reuniões, nas assembleias do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, para poder, porque tem um espaço para a gente passar as informações relevantes, algo que seja importante que o conselho, né, tutelar passe para os conselhos de direitos. Então sempre tem esse lugar de repasse, né? A gente não tem direito a voto, mas a gente tem direito à voz, principalmente a fazer o repasse das necessidades, das questões mais importantes que estão ocorrendo durante aquele período, né? Sim. Geralmente é mensal, né? A assembleia, e sempre tem que ter um representante, geralmente vai mais. E as bases são aonde? É leste? Centro e Zona Noroeste. Centro e Noroeste, né? Aí o centro e a Zona Noroeste divide os morros. É muita gente, né? Porque é uma parte do morro pra cá, né? Pro centro. Né? Aí tem a Nova Sintra, aí fica ZN. Sim, muita gente. E aí vai ter eleição, né? Isso. O mandato é de quanto tempo? 4 anos. 4 anos? 4 anos. É. E quando vão ser as eleições? A eleição é em 1º de outubro de 2023. E aí inicia a nova gestão em janeiro de 2024. E como que as pessoas podem se informar? Acho que não sei se já, acho que não está ainda, né, as informações, mas no futuro aí como é que elas podem se informar? Tem informações. Se você olhar, por exemplo, no site da Prefeitura de Santos, tem uma parte que é só voltada aos conselhos. Não tem só do Conselho da Criança da Criança e Adolescente, mas tem sobre todos os conselhos. Mas aí os processos, por exemplo, porque teve um processo seletivo bem grande para chegar nos candidatos, né? Que começou, se eu não me engano, em março, que foi a entrega da documentação. Começou ali. Aí depois teve prova, aí depois teve prova oral, aí depois teve teste psicotécnico. Então isso daí já tá rolando há meses. Então tem as informações lá. Dentro do site da Prefeitura Municipal de Santos, você consegue encontrar muita coisa do que está acontecendo. Provavelmente agora, porque isso baseada na última, né, que foi em 2019, eles vão começar a colocar quem são os candidatos, eles colocam a foto, tudo direitinho, de quem são. Aí depois eles colocam os locais de votação, porque não são os locais de votação da eleição que a gente costuma votar. Geralmente é em outro lugar, porque geralmente eles separam só as escolas municipais. Então muda, dependendo da tua área, da tua zona eleitoral. Eu, por exemplo, voto na Unifesp, da Carvalho. Na última eleição, eu votei no Colégio Santista, no centro. Entendeu? Que era o local mais próximo de votação meu, né? Então, não é no mesmo local. É só com o título de eleitor. É só o título de eleitor da cidade, né? Se a pessoa é morador de Santos, vota em Santos. Morador de título de eleitor de São Vicente, vota nos conselheiros de São Vicente e assim vai. É por cidade. Sim. No caso da capital, em São Paulo, é por região. Na capital, quem mora na leste não pode votar na Zona Sul. E em Santos, não. Em Santos pode votar em todos. E aí, depois que a gente separa quem vai para leste, quem vai para o centro, quem vai para a Zona Noroeste, depois da eleição, os próprios conselheiros que escolhem qual é o território que vai. E pode votar, cada eleitor pode votar em 3, parece, 3 né? conselheiros. 3 conselheiros. É porque o conselho exatamente por ser conselho, né? Então tem que ser sempre decisões colegiadas. Você não toma a decisão sozinho no conselho tutelar. Você toma a decisão e pede aos seus pares para que vão com você naquela decisão, né? Então, por isso são 3. Porque não pode ser um só, entendeu? São sempre 3. 5, 3, é sempre nessa pegada, que é pra ter uma maioria, né? Sim, pra ter uma maioria. Legal. Priscila, tem mais alguma coisa, Dina? Estamos chegando aqui ao
Ao Boa fim, conversa. infelizmente, foi ótima. Foi ótima. Priscila, quer falar mais alguma coisa? Dá um recado? Ai, bom, eu adorei, muito bom, muito obrigado, né, pelo convite, parabéns pela iniciativa do programa, né, eu sei como é difícil, né, quando a gente entra nesses tipos de empreitada, né, que é, além da vida cotidiana, você colocar outras coisas é sempre muito difícil e é importante, né, valorizar esse tipo de questão, que a gente tem que falar sobre essas questões, é importante para a sociedade, né, é importante para a gente avançar como sociedade. Dizer que se informem, é uma eleição que não é obrigatória, né? Não é uma eleição obrigatória, então por isso que a gente precisa divulgar muito o que ela está acontecendo. Eu já entendi a importância do conselho antes de atuar. Hoje, dentro desse espaço, eu percebo que assim, a gente avança muito como sociedade se a gente consegue garantir direito para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, é um lugar de luta muito importante que, infelizmente, ainda muitos movimentos sociais ainda não se deram conta da importância que é a gente lutar por esse espaço, né? Existem alguns setores da sociedade que, infelizmente, são setores extremamente retrógrados, reducionistas, punitivistas, com ideias atrasadas, que perceberam isso. Né? Eles perceberam e eles fazem um investimento pesado no sentido de ter mesmo o controle sobre essas pessoas, né? Principalmente sobre as pessoas mais pobres, né? As pessoas que têm mais necessidade, né? E porque você ter um conselheiro que vai lá ficar fazendo aquele papel de dar bronca, de assustar a família, tal, para alguns lugares da sociedade ainda é interessante. Né? Então a gente precisa estar muito atento, né? Para que esse espaço tenha sempre mais pessoas progressistas, e a gente percebe, por exemplo, em Santos, que quão poucas pessoas do nosso campo disputam a possibilidade de estar nesse espaço. Se você for ver, a grande maioria são pessoas oriundas de espaços de organizações, né, que querem retroceder e inclusive acabar com o ECA, né? Eu não sei nem por que eles estão tentando ter uma profissão ser conselheiro, que se um ECA não existe. Eu sempre fico me perguntando isso, porque eu acho muito esquisito. Mas eu acho que é isso. A gente que tem esse pensamento e a gente faz essa luta cotidiana por uma sociedade mais justa, mais igualitária, esse é um lugar de muita importância, né, para essa luta. É um estatuto oriundo de uma luta política muito forte, muito bonita, que nós, né, de alguma forma acompanhamos, estivemos lá, né, dentro desse processo, né? Eu menos, porque em 88 ainda era um pouco jovem, mas logo depois eu já entrei dentro do movimento estudantil nessa luta. Então eu acho que a gente luta pela manutenção, né? Pela manutenção dos direitos, né? E por uma sociedade mais liberta, mais livre, com mais possibilidades de crescimento para as crianças, para o adolescente e para todos nós. Então fiquem atentos, procurem as informações. Eu estou sempre colocando também bastante coisa nas minhas redes sociais, quem quiser me seguir, seja bem-vindo, né? @priribeiro80, meu Instagram. E é isso, eu agradeço muito, muito mesmo o convite e me coloco à disposição sempre que precisar para poder fazer esse trabalho educativo, porque eu acho que é isso, a gente não tem outro caminho que não seja através da educação, né? É isso. A gente que agradece, né, Priscila? Agradece a Dida também, professora, antropóloga, doutora, né, Dida? E você, né, Priscila? Porque desenvolve um trabalho tão importante, tão bem feito, que continue. Viu? É o nosso desejo. Obrigado. Obrigada. Obrigadão. Gente, obrigada por estar aqui conosco. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal, ativar o sininho. E até o próximo programa.